Emocionante decisão. Após 12 anos de mal-entendidos, ela desaparece e revela verdades incríveis. Maria, uma jovem de 28 anos, sempre se sentiu como um pássaro preso em uma jaula dourada em Araguarina, uma pacata cidade do interior de Minas Gerais. Sua arte, que florescia em cores vibrantes no papel, ficava estagnada no quarto, sufocada pela pressão dos pais que sonhavam com um futuro convencional e seguro. Desde pequena, ela se perdia em suas próprias pinturas, mas ao sair de seu ateliê improvisado, encontrava um mundo cheio de expectativas que a aprisionava. Um dia, após mais de uma década de conflitos que a fizeram se sentir invisível, Maria tomou a decisão mais ousada de sua vida: desaparecer. Em um gesto desesperado, deixou um bilhete conciso sobre a mesa da sala: "Preciso encontrar quem sou, desculpem." Suas mãos tremiam enquanto ela olhava a cidade que sempre a restringira pela última vez. Era um ato de coragem e libertação. Pegou o primeiro ônibus rumo a São Paulo e, com o coração acelerado, sentiu a adrenalina invadir suas veias. A cidade era um oceano de possibilidades e, ao se perder nas ruas, começou a perceber que ali, no caos, poderia finalmente se encontrar. Enquanto Maria abraçava a liberdade, seus pais, ainda atordoados pela ausência, mergulharam em um desespero silencioso. O pai, um homem rigoroso, buscava respostas em cada esquina, como se procurasse por uma parte de si mesmo que se perdera junto com a filha. Já a mãe, desabando em lágrimas, se arrependeu por todas as vezes que silenciou os sonhos da filha em nome de seus desejos. A casa, que antes vibrava com a esperança de um futuro promissor, agora se tornava um lugar triste, onde ecoavam dúvidas e silêncios constrangedores. O tempo parecia parado e, sem Maria, tudo o que restava era um amor desgastante e mal entendido. Assim que Maria chegou à metrópole, seus olhos brilharam ao ver o colorido das paredes grafitadas, as vozes vibrantes e a arte pulsando através do asfalto. Em uma esquina movimentada, encontrou um coletivo de jovens artistas que promoviam workshops de arte para a periferia. Cada rosto trazia uma história e cada sorriso era um convite. Maria sentiu que, enfim, era aceita. Ao se juntar a eles, a paixão que antes estava presa irrompeu em sua alma. Suas cores, suas emoções, tudo encontrava espaço para respirar. As paletas se misturavam e as ideias voavam. Ela estava viva. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Por outro lado, em Araguarina, os sentimentos de culpa e desespero se intensificavam sem Maria. A presença da filha era um eco que se calava a cada dia que passava. Quando seus pais decidiram pegar o primeiro ônibus para a cidade grande em busca da filha, já era tarde demais para as palavras não ditas. O reencontro no ateliê de Maria não seria apenas uma simples conversa, mas um conflito visceral onde amor e expectativa se enfrentariam. Maria olharia nos olhos deles e perguntaria, com a voz trêmula e o coração disparado: quem eu realmente sou e o que estou disposta a deixar para trás para encontrar a resposta? O destino a esperava, e as cores que definiriam seu futuro estavam prestes a se misturarem em uma paleta completamente nova. Maria sentiu que estava respirando de verdade pela primeira vez em muito tempo. As oficinas de arte que participava tornaram-se um refúgio, um lugar onde poderia ser quem realmente era. Trabalhava ao lado de outros jovens, cada um carregando suas lutas e histórias. Eles compartilhavam risadas, lágrimas e um sonho comum de expressão. E assim, entre pincéis e tintas, Maria se via não mais como uma estranha em sua própria vida, mas como parte de algo maior. Em uma manhã ensolarada, enquanto misturava tons de azul e rosa para criar uma nova obra, um dos artistas do coletivo, Lucas, aproximou-se. Ele tinha um sorriso aberto e uma energia contagiante. "Você tem um talento incrível, sabia?" disse ele, com os olhos brilhando de admiração. Maria sorriu, sentindo o calor das palavras dele afunilar em sua insegurança.
Acompanhada de suas novas amizades, o passado a perseguia menos e menos, mas uma sombra permanecia. Havia uma parte dela que ainda se perguntava se havia tomado a decisão correta. Enquanto isso, em Araguarina, a ansiedade crescia entre seus pais. A cada dia que passava, a saudade se tornava mais palpável. A mãe de Maria, num momento de desespero, decidiu que não podia mais esperar. Ela começou a pintar, tentando expressar toda a dor e o amor que sentia. Sua tela se transformou em um desabafo visual, um retrato da solidão sem a filha, onde cores desbotadas se misturavam com pinceladas descontroladas. Naquela criação havia um grito silencioso que ecoava através da cidade. Maria, volte! No mesmo dia em São Paulo, Maria decidiu que era hora de mostrar uma de suas obras em uma exposição do coletivo. O coração dela batia rápido, misturado com excitação e medo. O evento seria uma vitrine para sua alma, e o pensamento de que seus pais poderiam estar a ver a sua arte a deixava inquieta. Estaria pronta para enfrentar o passado? Na noite da exposição, a sala estava cheia de pessoas. Maria sentia a adrenalina ascendendo a cada quadro que apresentava. As reações estavam além do que ela imaginou. As pessoas paravam, admiravam e alguns até se emocionavam. Quando chegou em sua própria pintura, um retrato expressivo de sua jornada, ali estava a dor, mas também a força. Ao final da noite, enquanto as luzes se apagavam e a multidão se retirava, Maria sentiu que estava descendo da exposição. Tudo tão diferente, mas nada tão preciso. Dispersava, Maria notou uma figura conhecida ao fundo da sala. Uma mulher com o rosto marcado pela preocupação e os olhos brilhantes de quem havia chorado. Seus olhos se encontraram, e por um instante o tempo pareceu parar. Era sua mãe. Uma onda de sentimentos a invadiu. O que dizer? Como explicar anos de mal-entendidos, frescuras e uma ausência que havia se prolongado? O que a mãe pensaria de sua nova vida? Mas antes que pudesse decidir, o impulso de se aproximar a tomou. Isso significava encarar sua verdade. Isso significava que a transformação que buscava não poderia ser completa sem o diálogo que tanto temia. A tensão estava no ar. Maria estava prestes a enfrentar o que poderia ser o maior desafio de sua nova vida. O coração pulsava forte e dentro dela uma pergunta crescia. O que vou fazer agora? A resposta estava quase ao seu alcance, mas tudo depende de uma única palavra. O silêncio da galeria parecia se romper com o ritmo acelerado do coração de Maria. Cada passo em direção à mãe era um desafio, uma escolha que poderia mudar tudo. Quando estava a poucos passos de distância, ela viu os olhos da mulher brilharem, cheios de perguntas não ditas. Mãe! A palavra saiu baixa, quase um sussurro. A mulher hesitou, como se o eco do nome da filha trouxesse de volta memórias que tinham sido enterradas. Maria podia ver o conflito na expressão dela, uma mistura de amor e dor. Maria! A voz da mãe tremulou, como se as emoções a sufocassem. As lágrimas começaram a escorregar pelas bochechas, um símbolo de saudade e de um amor incondicional. Neste instante, qualquer mal-entendido parecia pequeno. Tudo o que importava era o momento presente, carregado de sentimentos que não necessitavam de palavras. Maria avançou um pouco mais, parando em frente a ela. As palavras fugiam de sua mente, mas seu olhar não desviava. Estava ali, exposta como nunca antes. O que você achou da minha pintura? Perguntou, tentando quebrar a tensão no ar. A mãe olhou para a tela ainda atrás de Maria, então voltou o olhar para a filha. Eu vi a sua arte, disse a mãe, a voz embargada. Aquele retrato expressa tanta dor, mas também esperança. Você é tão talentosa, eu nunca soube. As palavras pareciam pesadas, carregadas de arrependimento e admiração. Eu não sabia que você pintava, mãe. Maria se permitiu um sorriso tímido. E eu não sou apenas a menina que foi embora. Quero que você saiba quem eu sou agora. A mãe respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Eu vi você se afastar e não soube como te trazer de volta. Eu sentia tanta falta. O que eu fiz de errado? As perguntas eram um peso imenso, mas Maria não tinha a resposta. Ao invés disso, ela decidiu compartilhar a verdade. Mãe, eu precisava de um tempo. Só queria descobrir quem eu sou longe de tudo isso, da dor, das expectativas.
Um silêncio se prolongou, mas ignorado pelo palpitar do coração de Maria, instalou entre elas. Maria sentiu cada milésimo de segundo se arrastar. Então, a mãe estendeu a mão, acariciando o rosto da filha, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Eu só queria proteger você. Nesse momento, as emoções pareciam ser grandes demais para serem contidas. O abraço que se seguiu foi como um remédio amargo, doía e curava ao mesmo tempo. As lágrimas se misturaram, e ali estavam elas, envoltas em uma bolha de sentimentos que as conectavam de forma visceral. Eu não voltei para ficar, mas para mostrar quem eu sou, e se você quiser, talvez possamos recomeçar. A afirmação de Maria trazia uma nova possibilidade. Talvez ainda houvesse um caminho a ser trilhado juntas. Sim, a mãe respondeu, com um brilho renovado nos olhos. Eu quero aprender tudo sobre você. Você é a minha filha e sempre serei sua mãe, não importa o que aconteceu antes. Maria sentiu o coração aquecer com as palavras dela. Havia uma vida nova e promissora diante delas, com pontes a serem construídas. No entanto, lá no fundo, um medo sussurrava. E se não conseguirem lidar com o novo? Ela respirou fundo, abandonando a insegurança e se permitindo acreditar que era possível, talvez, reconstruir o relacionamento. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser decidida, um grito ecoou da entrada da galeria. Maria! A voz era familiar, mas carregada de urgência. Ambos se viraram e, para surpresa delas, lá estava Lucas, ofegante e aterrado. Precisamos falar, é urgente. O que teria acontecido agora? O que Lucas poderia ter a revelar que interromperia aquele momento tão delicado? Teorias e medos começaram a tomar forma na mente de Maria. O que mais a esperava? O olhar de Maria se turvou ao ver Lucas se aproximar. A aflição no rosto dele pareceu mudar a atmosfera cálida do reencontro. Os olhos de sua mãe se arregalaram, misturando ansiedade com curiosidade. O que aconteceu? Maria soltou, a voz trêmula. As emoções estavam à flor da pele e agora, com a presença de Lucas, tudo poderia desmoronar. Lucas tomou fôlego, como se cada palavra que ia soltar carregasse um peso imenso. Ele piscou para afastar as lágrimas que insistiam em se formar e com um tom urgente começou. É sobre o seu pai. Ele está o quê? Maria não suportou mais ouvir o véu da incerteza. Um frio se espalhou pelo seu corpo, seus lábios se comprimiram em uma linha tensa. A mãe de Maria segurou a mão da filha, um gesto de apoio que não passou despercebido. Ele está em problemas, Maria. O incêndio na antiga fábrica onde ele trabalhava, tudo está piorando. Lucas disse rapidamente, tentando se recompor. Eles acham que foi intencional e há quem diga que ele pode estar envolvido. Precisamos da sua ajuda, não sei o que fazer. As palavras de Lucas atingiram Maria como um choque elétrico. O pai, o homem que ela não via há mais de uma década, o homem cuja ausência havia moldado boa parte de sua vida. Cada sentimento que ela tentou enterrar começou a ressurgir. Confusão, raiva, saudade. No entanto, em meio a tudo isso, havia uma parte dela que sentia uma leve tensão de dever. Afinal, sem ele, nenhuma de suas questões poderia realmente ser resolvida. E se você estiver errado? Maria questionou, a voz quase um sussurro. Ele pode não ter nada a ver com isso. Lucas balançou a cabeça, como se aquela dúvida penetrasse ainda mais na sua própria existência. Mas temos que investigar, precisamos descobrir a verdade antes que a situação fique pior. Ele parecia determinado, uma chama de esperança brilhando em seus olhos obscuros. Maria olhou para a mãe, que ainda segurava sua mão. A expressão de dor misturada à compreensão era clara. Isso não vai ser fácil, a mãe disse com uma voz suave, mas firme. Mas se há uma chance de esclarecer as coisas com seu pai, você deve considerar. Maria lutava com a ideia de reviver os fantasmas que sua família tinha tentado evitar. A escolha de confrontar um passado obscuro poderia significar luz ou trevas, mas a única certeza era que ela não poderia simplesmente ignorar aquilo. Um pensamento lhe ocorreu. E se lá fora, a resposta que tanto buscam estiver mais próxima do que imaginam? Uma pequena voz dentro dela perguntou se ela realmente estava pronta para abrir essa caixa de Pandora. Mas o olhar de Lucas e a mão reconfortante de sua mãe a motivaram. Está certo, decidiu Maria, enfatizando cada sílaba. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. Nesse momento, o ar ao redor delas parecia temblar, como se o universo estivesse prestes a embarcar em uma nova aventura dolorosa e reveladora. Elas precisavam enfrentar o que o passado reservava. Enquanto Maria e Lucas se preparavam para sair, uma ideia a assombrava.
E se tudo o que pensava saber sobre seu pai estivesse errado? E se as verdades tristes fossem apenas o começo de uma transformação maior? O som de sirenes distantes cortou o ar. O relógio estava correndo. Laura e Lucas se entreolharam e a ansiedade pairou no ar como um manto pesado. Tornar-se filha e enfrentar o pai ao mesmo tempo seria um desafio angustiante. Mas ela sabia que não estava sozinha. Vamos, Maria disse, a voz ressoando com vulnerabilidade e coragem. O que mais ela descobriria nessa viagem à verdade? Quais segredos ainda seriam revelados? A rua movimentada parecia um labirinto repleto de incertezas à medida que Maria e Lucas avançavam. O casal estava unido por um propósito que se tornava mais claro a cada passo, mas o peso do que estavam prestes a enfrentar cada vez mais denso. A cada esquina, Maria sentia o coração saltar no peito, como se os ecos do passado gritassem por sua atenção. Você acha que ele realmente está envolvido? Lucas quebrou o silêncio, olhando para ela com uma mistura de esperança e receio. A pergunta martelava na mente de Maria. Como poderia responder a algo assim? Ela pensava em todos os momentos que imaginou como seria a vida com o pai. A dor da ausência era um buraco imenso em seu peito, e agora, ao invés de preenchê-lo com amor, surgia a possibilidade de lidar com algo terrível. Não sei, disse ela, a voz carregada de incerteza. Só espero que ele não tenha feito nada de grave. A fábrica, um monstro de tijolos e metal, aparecia à distância. As chamas ainda eram uma lembrança fresca, com marcas de sua fúria visíveis nas paredes carbonizadas. Maria pôde sentir o cheiro de fumaça misturado à esperança e o contraste a deixou enjoada. Essa é a última chance de entender, não é? Murmurou para si mesma, decidido a buscar alguma resposta, por mais dolorosa que fosse. Ao chegarem à entrada do prédio, um segurança robusto os parou. Vocês não podem entrar, é uma área de investigação, ele decretou, com uma expressão impassível. Lucas hesitou, mas Maria já estava à frente. Algo dentro dela estava prestes a explodir. Precisamos falar com alguém, você não entende, é sobre o meu pai. O segurança olhou, notando a determinação em seu olhar. Ele hesitou por um breve instante, e Maria aproveitou para respirar fundo. Ele pode estar em perigo, se não fizermos nada, pode ser tarde demais. Com um olhar penetrante, o segurança pareceu pesar as palavras dela. Então, um pequeno gesto de empatia surgiu em seu olhar. 2 minutos, e só se eu estiver lá. A entrada era caótica, com investigadores examinando o local. O cheiro de queimado ainda estava presente, e as memórias de um passado distante começaram a se misturar ao presente. Maria sentiu o coração acelerar ao ver a área ao redor. Se seu pai estava realmente envolvido, quais eram as implicações? O que ela descobriria? No centro de tudo, uma figura familiar apareceu. Um dos investigadores, que ela reconheceu de um breve encontro em sua infância, olhou diretamente para Maria. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, ficando surpreso. Muitos anos sem ver você, ela respondeu, tentando se manter firme. Eu preciso entender sobre meu pai, o que realmente aconteceu. Ele a observou por um momento, como se tentasse decifrar suas intenções. Maria, a situação é complicada, seu pai pode estar em apuros. Neste momento, a mãe de Maria, que havia permanecido perto, lançou um olhar preocupado para a filha. Seja cautelosa, ela sussurrou, suas mãos tremendo ligeiramente. O investigador hesitou, mas então, como se a pressão das palavras de Maria tivesse quebrado uma barreira, ele respondeu: existe algo que você precisa saber. Há mais nesta história do que você imagina. Eu sinto que ele não é o único culpado. Maria sentiu suas esperanças serem elevadas e, ao mesmo tempo, uma nova angústia a consumir. O que você está dizendo? A pergunta escapuliu de seus lábios. Mas antes que ele pudesse responder, um grito ecoou do fundo do local. O som cortou o ar, urgentemente, e todos presentes se viraram. Era uma nova informação, um novo desafio. O que mais estava prestes a ser revelado? Com um misto de ansiedade e coragem, Maria se preparou para sair em busca da verdade, agora sabendo que a resposta não seria simples. Qual era o segredo que poderia mudar tudo? E o que mais o passado escondia? O grito reverberou pelo ambiente, uma onda de desespero que agarrou a atenção de todos. Investigadores rapidamente se moveram em direção à origem do som, e o coração de Maria disparou. O que está acontecendo? Ela perguntou, sentindo a mão de Lucas apertar a sua. Ele estava tão tenso quanto ela. O investigador que havia encontrado Maria antes parecia ter se recuperado do susto. Pressionando a mão na orelha, ele começou a se comunicar com alguém através do rádio.
A expressão em seu rosto mostrava que a situação era grave. Vamos, rápido, precisamos verificar isso, ele disse, indicando que Maria e Lucas o seguissem. Enquanto avançavam pelo espaço tumultuado, Maria não podia deixar de se perguntar se aquele grito tinha relação com seu pai. A mente dela girava, passando em um turbilhão de possibilidades, e cada uma mais aterroriza que a outra. O calor da fábrica ainda podia ser sentido, e rancores não resolvidos pareciam estar à espreita, prontos para se revelar. Finalmente, num andar superior, eles chegaram a uma sala onde um grupo de pessoas se aglomerava. Uma mulher, de uniforme de bombeiro, estava de joelhos, falando com um homem de terno que parecia precisar de ajuda. Ele estava pálido, o olhar perdido, e Maria não pôde evitar a imagem de seu pai ali. Ele está ferido, a mulher gritou, e uma equipe de paramédicos se apressou em entrar, empurrando as pessoas para trás. O coração de Maria afundou. Aquela poderia ser a última chance de ver alguém que pudesse conectá-la ao pai. Posso falar com ele? Ela pediu, quase implorando. O investigador hesitou, mas a intensidade da necessidade dela era inegável. Espere aqui, ele respondeu, e se afastou rapidamente. Lucas olhou para Maria, seus olhos refletindo preocupação. Você precisa ter cuidado, Maria, não sabemos o que aconteceu aqui. Eu sei, respondeu ela, a voz tremendo, mas a determinação a fez avançar. É tudo o que tenho. Enquanto esperava, seu coração batia forte no peito. Ellen, a mulher do bombeiro, virou-se e a encarou. Você é a filha dele, não é? Maria não podia acreditar que alguém a reconhecia naquelas circunstâncias. Sim, eu sou, respondeu, seu tom misturando esperança e medo. Ele esteve aqui, Ellen disse, e o olhar dela era sério. Mas algo aconteceu. Ele estava tentando salvar uma colega. A respiração de Maria ficou pesada. A imagem do pai lutando para resgatar alguém a invadiu. E agora, onde ele está? A frustração começou a brotar dela. Nesse momento, a figura do investigador retornou, agora com um semblante mais grave. Maria, precisamos falar sobre o que está acontecendo. Seu pai. As palavras permaneceram suspensas no ar, pesadas e confusas. As paredes pareciam se fechar à sua volta. Qualquer resposta poderia mudar tudo novamente. Cada novo detalhe ameaçava arrastá-la mais fundo na dor e na incerteza. Ele foi visto saindo rápido do local antes do incêndio. Algumas pessoas afirmaram que ele discutiu com um ex-colega de trabalho, e então o resto se complicou. Então, ele realmente estava envolvido? Lucas exclamou, a frustração contida à flor da pele. Maria sentiu o chão desabar sob seus pés. Não pode ser verdade. Era uma tempestade de emoções, e tudo parecia conectado a um passado que eles pensavam ter deixado para trás. Tem mais, o investigador continuou, sem permitir que Maria se recuperasse. As gravações de segurança mostraram uma conversa entre eles. Seu pai não estava sozinho, e isso pode ser a chave para tudo. A batalha interna era intensa. Ela precisava entender, precisava saber o que havia acontecido. O que eu devo fazer agora? Mal conseguia perguntar. A resposta estava a um passo de se revelar, mas com a tensão crescente, a urgência se apoderava do momento. O passado se tornava um labirinto obscuro, e Maria se via prestes a adentrar na escuridão. O que mais ela descobriria sobre seu pai? E o que isso significava para o futuro? A tensão pairava no ar como nuvens carregadas de chuva pronta para despencar. O investigador, que havia se apresentado como Carlos, parecia hesitar, buscando as palavras certas, mas a incerteza em seu olhar só deixava Maria mais angustiada. Maria, temos que investigar essa conversa. Precisamos descobrir com quem seu pai estava reunido antes do incêndio. Ele disse finalmente, a voz sombria. Maria sentiu o frio na barriga aumentar. Mas, se ele estava se encontrando com alguém, isso significa que ele estava envolvido em algo perigoso? A pergunta saiu involuntariamente, mas a ideia de que seu pai pudesse estar envolvido em problemas a arrasava. É possível, Carlos respondeu, puxando os lábios para trás em um gesto que não era bem um sorriso. Mas precisamos saber. A verdade é a única coisa que pode te ajudar a encontrar seu pai. O olhar dele catalogou cada reação dela, e Maria sentiu a pressa batendo forte em seu coração, quase como se soubesse que o tempo estava acabando. Lucas, ainda ao lado dela, segurou sua mão, oferecendo apoio silencioso. O calor da palma dele era um consolo em meio a tanta incerteza, e Maria respirou fundo, tentando reunir coragem. O que temos que fazer? A determinação brotou em sua voz.
Nós temos que chegar até as gravações da segurança. Elas podem nos levar até ele. Carlos fez um sinal para que seguissem. Movendo-se através do caos da cena, a mente de Maria não parava de girar. Estava em um território desconhecido, um labirinto de sentimentos que nunca pensou que teria que enfrentar. E no fundo, uma pergunta persistia: o que realmente aconteceu naquela fábrica? Antes de conseguirem sair da sala, um grito rasgou o silêncio. O som cortou o ar como uma lâmina e todos se viraram. A mulher bombeira, Ellen, estava no chão, pálida, enquanto um homem a segurava. Parece que ela havia desmaiado. A agitação começou a se espalhar de novo. "Chame uma ambulância", alguém gritou. "Não, espera!" Maria empurrou-se para a frente, sentindo que, de alguma forma, aquilo estava interligado à sua busca. "Ela estava falando comigo. Ela sabe sobre meu pai." Carlos hesitou, mas Lucas imediatamente tomou a frente. "Maria, você não pode se distrair agora. Precisamos focar no que importa." Sua voz era firme, mas havia preocupação na expressão dele. "Mas se ela teve um colapso, talvez ela saiba algo." O desespero crescia e a necessidade de resposta se tornava urgente. Maria sentiu o chão balançar. "Vamos fazer isso rápido", Carlos disse, indo até Ellen e tentando reanimá-la. Enquanto tentava se concentrar no que estava acontecendo, uma imagem da vida que tinha antes de todos os problemas surgiu em sua mente. Lembra-se do pai brincando no quintal, rindo junto com ela. Aquele homem que era um herói nos seus olhos. Agora, ele estava cercado por sombras e mistérios, e a necessidade de desvendar tudo queimava dentro dela. Ellen conseguiu abrir os olhos, tentando se levantar com dificuldades. A mulher encarou Maria, a expressão atordoada, num esforço para se recompor. Eu te vi", disse Ellen, a voz quase um sussurro. "Seu pai, ele estava onde?" Maria se inclinou, quase implorando. Mas antes que Ellen pudesse responder, o som de sirene se aproximando cortou a atmosfera, trazendo o ar de mais incerteza. Ela olhou rapidamente para o investigador, que estava absorvendo a cena. A urgência de agir agora parecia impossível de ignorar. Maria se virou para Lucas, seu coração quase explodindo diante da incerteza do que estava prestes a descobrir. "Precisamos saber o que aconteceu, não podemos nos perder nessa nova loucura", disse, e ao mesmo tempo um medo profundo se agigantava dentro dela. O investigador olhou para os dois. "Precisamos nos apressar, não temos muito tempo antes que tudo se complicar ainda mais." Cada segundo contava. E antes que ela pudesse processar, um próximo movimento as levaria a uma revelação que mudaria tudo. "O que mais você sabe, Ellen?", perguntou Maria, sabendo que cada palavra poderia ser a chave para desvendar não só o que estava perdido, mas a própria identidade dela. Diante dessa pergunta, os olhos de Ellen brilharam com um misto de preocupação e desespero. O que ela estava prestes a revelar poderia mudar tudo de uma vez por todas. O olhar de Ellen parecia atravessar Maria, como se buscasse entender a profundidade de sua dor e insegurança. As palavras estavam à beira dos lábios da bombeira, e Maria sentiu o tempo parar por um momento, enquanto a expectativa moldava o ar ao redor delas. "Seu pai, ele estava preocupado, Maria", começou Ellen, a voz fraquejante marcada pelo esforço. "As reuniões estavam relacionadas a algo muito maior do que nós sabemos." As sirenes continuavam a soar, mas para Maria eram ecos distantes de uma realidade que parecia cada vez mais estranha. Ela não conseguia desgrudar os olhos de Ellen, que agora tentava se recompor, buscando encontrar as palavras certas. "Ele não queria que você soubesse, ele estava tentando te proteger." Protegê-la de quê? A exigência tinha um tom urgente. Maria precisava da verdade. O chão sob seus pés podia estar desmoronando, mas a determinação em seu coração a mantinha firme. "Ele descobriu algo que poderia colocar vocês em perigo", respondeu Ellen, seu olhar entrecortado entre a confusão e a dor. A queda do corpo da mulher e sua luta para se recuperar agora faziam sentido. Ele não era só um funcionário na fábrica. Havia negociações, algo mais sombrio que envolvia a diretoria. Maria sentiu uma onda de emoções a invadir. Por que seu pai nunca havia mencionado isso? Ele sempre falava sobre o trabalho, mas nunca mencionava nada que pudesse deixar sua família em perigo. O nó na garganta parecia só aumentar. Então, o que aconteceu? O incêndio foi um acidente? Não sabemos ao certo, mas havia algo errado. Ele estava investigando por conta própria. Ellen parou, encostando na parede como se buscasse apoio. Ele temia pela vida de vocês. Essas palavras atingiram Maria como um soco no estômago. O que mais ela não sabia sobre seu pai?
Como ele poderia enfrentar esse tipo de perigo sozinho? As memórias de um homem forte e protetor foram ofuscadas pela imagem de um pai aflito, lutando contra forças que ela nunca imaginara. Precisamos ver as gravações, temos que ir agora. Carlos interveio, quebrando a tensão que envolvia a conversa íntima. Mas antes, precisamos de um local seguro. Isto não termina aqui. Maria olhou para Lucas, que permanecia ao seu lado, o semblante fechado, mas o olhar estava firmemente voltado para Ellen. Você pode nos ajudar, não pode? A voz de Lucas revelava um lamento profundo pelo estado da mulher. Diga-nos onde encontrá-las antes que tudo isso se complique ainda mais. Ellen respirou fundo e assentiu lentamente. A sala de controle está atrás da administração, mas precisamos ter cuidado. Se eles perceberem que estamos procurando, pode ser muito perigoso. A coragem dela era admirável e até mesmo contagiante, mas Maria ainda se sentia perdida em meio ao turbilhão de informações. O frio na barriga virou uma chama ardente e a decisão tomou forma. Estamos nessa juntos, vamos descobrir a verdade sobre meu pai e o que está acontecendo. O compromisso fez seu coração pulsar mais forte, sentindo que aquela era uma luta que valia a pena. Com a determinação renovada, eles são seguidos por um pingo de esperança que não se apagava. Assim que se moviam, uma sombra se destacava atrás deles, um homem de terno escuro que parecia observar. Ele se voltou rapidamente, mas Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que ele estava esperando? Carlos, temos que ir rápido, ela sussurrou, a adrenalina pulsando em suas veias. A determinação agora estava entrelaçada com a urgência e o temor. Enquanto saíam do local, a mente de Maria estava um turbilhão. A verdade sobre seu pai deveria sair à luz, mas o que mais eles estavam prestes a desvendar? E, antes que qualquer um pudesse responder, ouviram passos apressados atrás deles. Alguém estava prestes a intervir, e Maria soube que essa era apenas a ponta do iceberg de um mistério ainda mais profundo. Rápido, sigam-me! Carlos disse, puxando-os para uma nova direção, levando-os para um caminho que poderia ser a única chance de descobrir o que realmente aconteceu naquela noite fatídica. O corredor estreito parecia se estender eternamente à frente deles. O coração de Maria batia descompassado, a adrenalina fazia seus pés parecerem mais leves, mesmo com a carga esmagadora que a acompanhava. Ela podia sentir a tensão elétrica no ar, como se cada sombra pudesse esconder um perigo. É por aqui, Carlos conduziu o grupo, virando à direita e depois passando por uma porta que rangia ao abrir. O ambiente era meio escuro, mas havia luz suficiente para que Maria notasse a poeira que dançava nos raios de luz filtrados. O cheiro de metal e mofo era quase opressivo. Ellen, ainda em uma luta clara contra a fraqueza, se apoiou na parede. Na sala de controle, as gravações podem indicar quem estava por trás do incêndio, mas precisamos ser silenciosos. Eles frequentemente verificam as câmeras. Câmeras? Você quer dizer que eles podem ter nos visto? Maria mal conseguia conter a inquietação na voz. O pensamento de serem descobertos a deixou tensa, mas também a deixou mais determinada. Aquilo era pela memória do pai. Lucas segurou o ombro de Maria de forma reconfortante. Precisamos focar. A verdade importa acima de tudo, e temos que arriscar. A firmeza na voz dele trazia uma estranha força. Caminharam lentamente, os passos ecoando nas paredes. O som de vozes ao fundo fez todo mundo parar. Maria prendeu a respiração, olhando para os outros com um misto de medo e expectativa. Devem estar se preparando para o turno da noite, Ellen murmurou. Vamos nos esconder. Eles se agacharam atrás de algumas caixas empilhadas, a respiração curta e pesada. Maria observou através de uma abertura. 3 homens trajavam uniformes da empresa, conversando animadamente, alheios ao perigo que os cercava. Se a Ellen não voltar, vão achar que ela foi embora de novo, disse um deles, rindo. Não sei como ela está tão interessada em ajudar aqueles que se foram. Deveríamos tomar mais cuidado com a segurança. Aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. As palavras deles atingiram Maria em cheio. O incêndio não havia sido um acidente. Havia muito mais por trás daquele evento trágico do que ela poderia imaginar. A dúvida começou a crescer. Quem mais estava envolvido? Precisamos nos apressar, sussurrou Carlos. Se eles nos pegarem aqui, o plano pode ir por água abaixo. Quando os homens se afastaram, Maria e os outros saíram de seu esconderijo. Encararam a porta da sala de controle. Os olhos de Ellen brilharam de forma ansiosa.
Aqui é onde as gravações estão. A chave deve estar na administração. Vamos abrir a porta, sugeriu Lucas. Seu tom decidido deixava claro que não havia volta atrás. Ellen hesitou um momento, mas então terminou por concordar. A pequena sala estava repleta de monitores e equipamentos. Maria sentiu a energia pulsar ao redor dela. Os registros poderiam conter as respostas que tanto buscava. Tem que haver um jeito de rodar essas gravações. Ela já se movia entre as máquinas tentando entender o que fazer. Esperem um pouco, disse Carlos, monitorando o movimento pelo corredor. Ainda podemos ser vistos. As mãos de Maria tremiam enquanto tentava inserir um código no teclado. Ela estava prestes a descobrir algo que mudaria o rumo de sua vida. E se fosse a resposta que tanto precisava? Isso pode ser muito arriscado, Ellen advertiu, enquanto o rosto dela mostrava preocupação. Se alguém ver, poderemos suscitar desconfiança. Não tenho escolha, Maria respondeu, seu tom firme. Cada segundo que passava parecia delicado como vidro prestes a quebrar. Eu preciso saber. Então, de repente, um aviso térmico soou na sala. Um sinal claro de que estavam sendo monitorados. Maria, precisamos sair agora. Os olhos de Carlos se arregalaram. Maria sentiu o desespero se instalar. O que ela faria se não conseguisse obter aquelas revelações? Com um último aperto no coração, pressionou Enter. As imagens começaram a rodar, e o que ela viu fez seu sangue gelar. Quem são esses? A voz de Maria mal era mais do que um sussurro. Além das imagens, uma figura em específico saltou aos olhos. Um homem de terno que ela reconhecia, mas não queria acreditar. Rápido, precisamos sair antes que nos encontrem, gritou Carlos. E enquanto tentava se mover, o som de passos apressados se aproximava rapidamente. Maria sabia que a revelação acabava de começar. Mas o que mais estava escondido naquela noite obscura? As imagens nas telas dançavam diante dos olhos de Maria, cada frame como um soco no estômago. Seu pai, visivelmente angustiado, conversava com um homem de terno que ela conhecia bem. Tomás, o antigo amigo da família, sempre foi alguém presente nas festas e comemorações. E agora, ali estava ele, envolvido em algo assustador, longe do que imaginava. O coração de Maria pulsava de raiva e confusão. O homem a quem havia querido se voltar, um símbolo de proteção e amizade, estava no centro de algo tão sombrio. É ele, não é? Lucas indagou, a incredulidade em sua voz. Sim, e meu pai parece estar preocupado, respondeu Maria, tentando entender a expressão de aflição que via na tela. Um novo som rompeu a tensão. A porta se abriu abruptamente e Carlos gritou, vamos, agora! Eles correram para fora da sala, o eco dos seus passos formando um ritmo frenético, coordenado pela adrenalina. O corredor parecia interminável e a cada segundo a urgência aumentava. Os gritos dos homens que os seguiam ressoavam e a ideia de serem pegos pulsava como uma sombra em suas costas. Precisamos sair deste prédio, Maria exclamou. Não sabia como, mas sua intuição gritava que descobrir a verdade era o primeiro passo para salvar seu pai. Assim, continuaram a correr, a mente de Maria girando, em um turbilhão de emoções e revelações. Ao chegarem a uma escada de incêndio, Maria sentiu seu corpo se mover automaticamente. Descendo os degraus, com a respiração pesada, a imagem da conversa que acabara de presenciar ainda ecoava em sua cabeça como um mantra. O que mais Tomás sabia? Qual era o real motivo daquela reunião? E o que teria acontecido para que o incêndio se tornasse um trágico desfecho na vida de seu pai? A liberdade estava a poucos passos. O ar fresco da noite os recebia como uma promessa de esperança. Assim que finalmente cruzaram a porta, Maria olhou para trás e viu os homens do terno hesitando na entrada, indecisos. O pânico no olhar de Carlos e a devoção de Lucas ofereceram um bálsamo que pouco a pouco a acalmava. Precisamos ir para casa, sugeriu Lucas, a voz tensa, mas a intensidade em seu olhar falava mais. Eles precisavam de respostas. Maria sentia que tinha que retomar o controle sobre sua vida, sobre a situação em que se enfiara por conta daquela busca desesperada. Dentro do carro, o silêncio pesado foi quebrado pela urgência das palavras de Ellen. Você deve ir à polícia, Maria. Eles precisam saber o que você viu. Isso pode ser um crime maior do que só um incêndio, ela disse, as mãos tremendo ao tocar a mão de Maria. Ela está certa, completou Carlos. Não podemos permitir que as coisas fiquem assim. O que você viu pode ser a chave para algo maior. Maria ficou em silêncio por um momento.
A percepção de que poderia salvar não apenas a si mesma, mas também o pai, a envolveu como um manto. Era a hora de enfrentar os fantasmas, de buscar respostas que só a verdade poderia dar. "Vamos à polícia", disse, a voz firme. Sentia que diante da tempestade emocional havia uma luz. A partir daquele momento, decidiria não apenas quem era, mas quem queria ser. Ao entrarem na delegacia, a sensação era de se expulsar do passado. A porta batendo atrás de si parecia segurar o peso de todas as inseguranças e mal-entendidos. Maria e os outros se dirigiram até um agente e, nesse momento, um novo ciclo começava. O peso da dúvida se diluiria na busca pela verdade. Após algumas horas de investigação intensa e troca de informações, a polícia começou a agir. Maria estava em um borrão de emoções, seu coração pulsando em sintonia com as possíveis revelações. Durante o processo, lembrou-se do pai, de como desconstruir o que sabia sobre ele e reconstruir a verdade era um passo vital. Momento a momento, eles foram se aproximando da verdade. A conexão que finalmente estava se formando entre mãe e filha atravessava a sala e cada novidade ajudava a curar algumas das feridas passadas. "Ele pode não ser culpado do que aconteceu", disse Maria, a voz trêmula de esperança. "Precisamos admitir que ele estava tentando proteger a todos nós." Com cada novo detalhe, as sombras começaram a se dissipar e diversos contornos da verdade se revelaram. Com a ajuda da polícia e novos aliados, a detecção de um esquema criminoso oculto dentro da fábrica se revelou. E ali, todos juntos, sentindo um sopro de determinação, começaram a montar o quebra-cabeça que transcenderia o luto, a dor e o silêncio. Num gesto de entrelaçamento, Maria e sua mãe finalmente se permitiram sentir a força dessa nova união. Tudo o que desejaram podia estar se formando ali, agora, em um presente pulsante de esperança e coragem. No ápice do desenrolar dos eventos, Maria percebeu que não só reencontrara sua voz, como também desbravara os segredos que a mantinham afastadas de sua verdadeira essência. Ao descobrir a relação que seu pai mantinha com Tomás, ela viu que a vida poderia tomar novos caminhos e que a arte, aquela que sempre a libertou, juntara-se à verdade num ciclo de renovação. A colossal revelação, a filha encontrando o caminho para o pai, se tornara um símbolo de superação. No final, tudo se uniu com um propósito claro: deixar o passado para trás e abraçar um futuro colorido, onde cada tom vibrante poderia ser pintado livremente na tela da vida. Chegou a hora de contar essa história ao mundo, uma história que poderia mudar a vida de muitas pessoas. Agora, Maria tinha um propósito maior e a certeza de que a voz da verdade é sempre mais forte que o silêncio. E, se você se conectou com essa história intensa e transformadora, é hora de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outras pessoas a encontrarem essa mensagem. Comente suas reações e teorias sobre o final. Estamos curiosos para saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão impactante. Viva a transformação! Viva a verdade!